Sejam muito bem-vindos à Igreja da Morada. Um feliz sábado a você que veio aqui hoje ter esse tempo especial na presença do Senhor. Quero falar feliz sábado a você também que está em casa. Que Deus lhe abençoe, que tenhamos um sábado muito especial na presença do Senhor. Se é a primeira vez que você vem, à sua esquerda você encontra água. Então aqui atrás tem o bebedouro por essa saída. Se você for à sua direita, você vai encontrar os banheiros, e que você tenha um momento muito especial aqui de adoração e louvor ao nome do Senhor. Antes de a gente começar qualquer atividade, nós vamos a princípio ler uma ata administrativa, mas antes disso nós gostaríamos de começar nossas atividades convidando Ele a estar presente. Então, assim como você está, eu convido você a fechar os seus olhos para que a gente possa convidá-lo a estar aqui conosco. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos diante do Senhor na Tua casa de oração. O Senhor sabe como foi a nossa semana, o Senhor tem nos acompanhado, e o Senhor sabe o que vai dentro do coração de cada um aqui, sabe das nossas alegrias e sabe das nossas dores, mas é aqui diante do Senhor que queremos olhar a Tua face, queremos sentir o Senhor acalmando o nosso coração ansioso, e gostaríamos, Pai, de sentir o Teu Santo Espírito em nosso coração. Então, nossa oração é clamando para que o Senhor esteja aqui presente. Cada canção, cada reflexão, seja para enobrecer o nome do Senhor. Venha estar conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Quero chamar aqui a Emily é a nossa secretária. Semana passada, domingo passado, nós estivemos reunidos como comissão de igreja, e a nossa igreja, de forma representativa, a gente traz todos os votos para serem votados como igreja, mas não como um núcleo só de pessoas, mas para que todos participem da administração da nossa igreja. A ata da Comissão da Igreja Adventista do 7º dia da Morada do Ouro, realizada em sua sede no dia 3 de agosto de 2025, às 16 horas. A reflexão bíblica foi baseada em Romanos 8:38. O primeiro voto, de números 028 de 2025, aventureiros, liderança, recomendar. Votado, recomendar à igreja a nomeação dos seguintes membros para a liderança dos aventureiros: Carolina Pereira Santa Bárbara, diretora; Josiane Aparecida Baravieira Moreira da Silva, diretora associada; Maria Aparecida Alves dos Santos, secretária; e Juliana Cardoso de Oliveira Solete, secretária. Esse é o nosso clube de aventureiros. Como aventureiros e desbravadores, nós daqui a pouquinho estaremos saindo para o Aventuri, ou o Campuri, que é um acampamento de todos os desbravadores, todos os aventureiros da nossa associação do leste do Mato Grosso. E chegando perto, nós tivemos a triste notícia de que a nossa diretora precisou se afastar por motivos pessoais. Por esse motivo, a gente precisou se reunir como igreja e escolher os nomes de uma nova diretoria. E aqui estão escolhidos a Carol, esposa do Emivan, como nossa diretora, a Josi Baravieira como diretora associada, e temos duas secretárias, a Maria Aparecida e a Juliana Cardoso. A apoio, levante a sua mão direita. Contrários, o mesmo sinal. Então está votado. Voto de número 29 de 2025, cartas de transferência a recomendar. Votado, recomendar à igreja a nomeação, as seguintes cartas de transferência. Recebimento de carta. Daniele de Almeida Benevides, recomendação da Igreja de Primeira Essência da Associação Sul-Mato-Grossense. Neuza Barbosa de Miranda, recomendação da Igreja de Lucas do Rio Verde, da Associação Leste Mato-Grossense. Oberdan Carlos Alves Pacheco, recomendação da Igreja CABC, da Associação Brasil Central. Paulo Balbino da Silva e Paulo Balbino da Silva Júnior, recomendação da Igreja Cuiabá Central, da Associação Leste Mato-Grossense. Nós temos aqui descrito 5 pessoas que estão vindo para a nossa igreja. Eles já são adventistas do 7º dia, frequentavam outras igrejas adventistas e estão vindo por algum motivo, ou por mudança, ou por adequação, acabam frequentando a Igreja da Morada e pedem para que possam participar aqui na nossa igreja. Há apoio? Favoráveis, levante a sua mão direita. Contrários, o mesmo sinal. Então está votado.
Envio de carta. Cristiane Neves Malheiro, recomendada para a Igreja de Rondonópolis, sede, Associação Leste Mato Grossense. Paulo Ricardo Índio Souza, recomendado para a Igreja de Rondonópolis, sede, Associação Leste Mato Grossense. E Letícia Soares de Menes, recomendada para a Igreja do CPA 2, Associação Leste Mato Grossense. Da mesma forma que nós estamos recebendo pessoas especiais de outras igrejas, nós também estamos enviando em missão aqui uma família, o Paulo e a Cristiane, e uma moça que está indo para o CPA 2, que é a Letícia Soares. Estão indo em missão, somar em outras igrejas para que o Evangelho do Reino expanda cada vez mais. Favoráveis, levante a sua mão direita. Contrários, o mesmo sinal. Então está votado. Muito obrigado, Emily, que Deus continue abençoando. E da mesma forma que adoramos o Senhor através da administração da nossa igreja, agora vamos adorá-lo através de louvores ao santo nome do Senhor. Bom dia, um feliz sábado mais uma vez. Seja muito bem-vindo à casa de Deus. A inspiração nos diz que o pedido de oração mais importante que nós devemos fazer é por mais do Espírito Santo. Isso porque é o Espírito Santo que dá poder ao nosso testemunho e também é Ele que nos dá a garantia de sucesso de todos os nossos esforços. O nosso maior erro é sair correndo para trabalhar pelo Senhor sem antes pedir por esse dom maravilhoso do Espírito Santo. E é por isso que nesse momento você vai ter a oportunidade, o privilégio de orar e cantar, clamando por esse dom, o dom do Espírito Santo. Cante conosco. Venha a mim.
nos diz que todas as coisas serão acrescentadas. Que Ele seja o primeiro, que Ele seja o centro e que Ele reine sobre a nossa vida. Que em suas mãos detém a força e todo o mundo.
No livro de 1 Samuel, no capítulo 16, o Senhor dá uma ordem para Samuel. Ele fala para Samuel ir até Belém, ungir o novo rei de Israel. Samuel vai até Belém, vai até a casa de Jessé e convida Jessé e seus filhos para oferecerem o sacrifício ao Senhor, com o novilho que ele havia levado. Quando chegam os filhos de Jessé, Samuel olha Eliabe e fica impressionado. E ele pensa consigo, com certeza é esse que o Senhor escolheu e quer ungir. Mas aí Deus o repreende dizendo, Samuel, não fique impressionado com a sua aparência ou com a sua altura, porque este eu rejeitei. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Que bom que esse nosso Pai vê o nosso coração. Ele nos sonda, Ele nos conhece. E que bom que você está aqui para fazer a entrega do seu coração para Ele. Eu te convido a se colocar de pé e oferecer o seu coração em sacrifício vivo ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Feche os seus olhos. Pai, que bom que somos olhados por Ti. Que bom que é o Senhor quem nos julga, quem olha o nosso coração, quem nos sonda. Porque nós sabemos que quando o Senhor olha para cada um de nós, o Senhor vê Jesus, o Senhor vê o seu sacrifício, o sangue dele derramado. Obrigada pela sua misericórdia, pela sua graça e pela sua mão estendida a nós todos os dias. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude a ser ousados em fé, para que nós possamos todos os dias reclamar as tuas bênçãos, as tuas promessas e vê-las cumprindo na nossa vida. Abra o nosso coração, o nosso entendimento agora, porque nós queremos, Senhor, guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. É o que pedimos, rogando, agradecendo no nome de Jesus. Amém. Alô? Oi. Eu quero compartilhar com você uma história muito especial que durante essa semana eu ouvi e presenciei. Essa história começou há mais de 40 anos atrás, quando uma família especial veio morar em Cuiabá, onde tudo que nós estamos aqui hoje era fazenda. Essa família, depois de viver grandes aventuras aqui, fez parte de outras denominações e nessa visita ele me mostrou uma Bíblia, a Bíblia que ele sempre leva com ele para todos os lugares. Eu trouxe a foto da Bíblia, pode colocar aqui por favor. A foto apresenta alguns detalhes interessantes, porque no final aqui da página diz o seguinte: tudo que eu buscava era viver com a verdade verdadeira, e graças a Deus encontrei. E aí ele traz até as datas, ele fala assim, dia 9/12/2021, nesse dia eu, Paulo de Jesus Souza, passei a pesquisar em rádios e televisão qual deveria ser a igreja que eu deveria frequentar. Depois me deparei com o pastor Luiz Gonçalves, e eu abri a Bíblia, estudei a palavra de Deus. Ele fala também de um programa chamado Na Mira da Verdade, a procura da verdade, o Espírito Santo, Deus dos bastidores, com o pastor Arilton, pastor Felipe Amorim, pastor Leandro Quadros e pastor Luiz Gonçalves. Eu gostaria que vocês conhecessem essa família. Paulo de Jesus, por favor, pode vir até aqui à frente, e juntamente com a sua filha, Cleide Eliane. Eles conheceram a igreja, eles estudaram, e há 4 anos eles são adventistas, sem frequentar a igreja. Eles são adventistas através da Rádio Novo Tempo, da televisão Novo Tempo. Eles são fiéis dizimistas da casa deles. E algumas semanas atrás eles vieram até a igreja. Eu os recebi. Muito bom tê-los aqui. Amém. Obrigado. Sejam muito bem-vindos. Essa família está chegando e não está chegando sozinho. Se vocês tiverem oportunidade de conversar, vocês vão sentir um coração cheio de alegria e de vontade de compartilhar o que Deus tem colocado no seu coração. Essa moça aqui, ela tem uma sensibilidade à terceira idade de forma extraordinária. Então, se você em algum momento tem vontade de abrir algum ministério da terceira idade, nos procure, porque nós temos muita vontade de fazer algo especialmente para aquelas pessoas que estão vivendo a melhor idade. Eles estão aqui à frente porque hoje eles tomaram a decisão de fazer parte da igreja adventista, mas eles já são batizados por imersão. Então nós vamos fazer uma profissão de fé. Mas antes da gente passar por esse momento, eu quero mostrar um vídeo especial de alguém que mandou um abraço para esse dia especial. Você coloca, por favor? Olá, meu amigo querido, meu irmão Paulo de Jesus, tudo bom?
Olá, irmã Cleide Eliane. Eu acho que Tudo na tá paz? acelerado o É um prazer, vídeo. uma alegria para mim estar aqui hoje para fazer. Você deve conhecer a voz dele, não é essa. Olá, meu amigo querido, meu irmão Paulo de Jesus, tudo bom? Olá, irmã Cleide Eliane, tudo na paz? É um prazer, uma alegria para mim estar aqui hoje para fazer um Chega Mais Perto especial para vocês dois. Eu fiquei sabendo do testemunho lindo de vocês, daquele encontro que nós tivemos, né? Quando eu entreguei para vocês o DVD, a mensagem da palavra do Senhor, e de fato essa mensagem deu fruto, produziu um fruto maravilhoso, e hoje vocês estão aqui renovando essa fé, fazendo essa. Pode deixar com aquela voz Olá, meu amigo mesmo. querido, meu irmão Paulo de Jesus, tudo bom? Olá, irmã Cleide Eliane, tudo na paz? É um prazer, uma alegria para mim estar aqui hoje para fazer um Chega Mais Perto especial para vocês dois. Eu fiquei sabendo do testemunho lindo de vocês, daquele encontro que nós tivemos, né? Quando eu entreguei para vocês o DVD, a mensagem da palavra do Senhor, e de fato essa mensagem deu fruto, produziu um fruto maravilhoso, e hoje vocês estão aqui renovando essa fé, fazendo essa entrega, né? E sendo recebidos na presença do Senhor e também na nossa igreja. Sejam muito bem-vindos. Que a bênção de Deus esteja com vocês. Que a graça do Todo-Poderoso se renove na vida de vocês a cada dia e a cada manhã. Deus abençoe poderosamente. Além da alegria que eu estou sentindo no meu coração, eu quero dar toda a honra, toda a glória para o nome de Jesus. E tenha certeza de uma coisa, a partir de agora, Deus vai usar vocês para levar esperança para outras pessoas também. Fica na paz. E não esqueça que o segredo da caminhada cristã vitoriosa está na comunhão e na missão. Sejam pessoas de profunda comunhão e sejam pessoas envolvidas na missão. E Deus vai prosperar vocês e vai usá-los poderosamente. Deus abençoe, feliz sábado, sejam bem-vindos. É o nosso desejo, é a nossa oração sincera. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós, apesar de não ser a voz, a mensagem é muito profunda. Continuar na caminhada cristã, se comprometido com a palavra e envolvido na missão. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Enquanto isso, eu quero chamar o pastor Fábio, que vai conduzir a gente numa mensagem. Mas antes de fazer uma oração especial desse momento, eu tenho 4 perguntas para fazer para vocês. Primeira pergunta: vocês aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor e desejam viver uma vida num relacionamento redentivo com Jesus? Sim? Segunda pergunta: vocês aceitam os ensinos bíblicos contidos na declaração de crença da Igreja Adventista e se comprometem a viver pela graça de Deus em harmonia com esses ensinos? Terceira pergunta: você deseja ser aceito na comunidade adventista do sétimo dia e deseja apoiar a igreja e sua missão como fiel mordomo mediante a influência pessoal, dízimos e ofertas de uma vida em serviço dele? E a última pergunta: vocês aceitam esperar essa volta do Senhor Jesus para encontrar pessoas muito especiais que hoje descansam no Senhor, mas até lá viver uma vida comprometida à palavra do Senhor e à pregação do Evangelho? Através dessas afirmativas, eu preciso perguntar para essa comunidade: há apoio para que eles sejam aceitos como adventistas do sétimo dia aqui da morada? Sejam muito bem-vindos. Nós vamos aqui nos colocar de joelhos para fazer uma oração especial, uma oração de consagração, aceitando eles e recebendo esse casal especial. Vocês não estão sozinhos, né? Não temos familiares ali sentados. Sejam muito bem-vindos. Vocês também já fazem parte dessa família. Nesse momento a gente vai se ajoelhar. O pastor Fábio vai dirigir uma oração conosco.
Deus eterno, nós somos imensamente gratos por receber em nossa comunidade, na tua igreja, no teu reino, o Paulo e a Cleide, Senhor. Ficou claro para nós aqui a emoção na lágrima deles, de depois de se envolverem com uma comunidade digital, virtual, agora fazerem parte de uma comunidade real aqui, a Igreja da Morada. Obrigado, Senhor, porque nós percebemos a decisão e a firmeza desse casal em poder fazer parte dessa igreja e abençoá-la com os dons e talentos que o Senhor concedeu a eles. Nós os recebemos de braços abertos, mas acima de tudo tenho certeza que o Senhor os recebe agora no teu reino também. Temos a convicção de que o nome deles está sendo escrito no livro da vida, porque o que a igreja registrou aqui na terra, a tua promessa é que o céu registraria também. Então, ó Deus, confirme o nome dos nossos irmãos no livro da vida. E que enquanto eles viverem, cada fôlego de vida seja para adorar o teu nome e realizar a tua vontade, Senhor. Por favor, Pai, que nos momentos de dificuldade, eles encontrem nessa igreja a comunhão necessária e a força necessária, e que eles possam ajudar a fortalecer a fé e a caminhada de outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, igreja. É uma alegria retornar à Igreja da Morada depois de algumas semanas sem vir aqui. E é uma alegria poder abrir a Bíblia com vocês hoje. Você sabe o que significa a palavra sermão? Alguém sabe? Porque você vem aqui sábado após sábado, domingo, alguns quarta-feira. O que significa sermão, sabe? A palavra sermão literalmente significa impulso. Quando você ouve um sermão, inclusive a palavra sermão, em alguns contextos, ela tem um significado pejorativo, né? Ah, lá vem com um sermão. Não. Sermão significa impulso. Quem vem aqui à frente para pregar, essa pessoa ela tem a missão de, pela graça de Deus, sendo usada pelo Senhor, impulsionar a igreja, a tua vida, a tua família numa direção. Um sermão que não impulsiona, ele não é sermão do ponto de vista do significado da palavra. Por que eu estou fazendo essa pequena introdução para vocês? Porque o sermão de hoje, a ideia é que o impulso talvez seja um pouquinho maior. E você está preparado para ser impulsionado na direção da Bíblia? Porque a gente vir, sentar, voltar, senta, volta, e se a gente não é impulsionado, não surtiu o efeito necessário. É por isso que um sermão, ele deve ter um momento que a gente concede à congregação para tomar uma decisão e alguns até se manifestarem. É por isso que às vezes existe um apelo aqui, em que as pessoas se levantam ou vêm à frente. Por quê? Porque é o espaço que alguém tem para poder aceitar ou reagir àquele impulso, ok? Então, sempre que vocês forem em uma igreja, ouvirem um sermão, saiba que um sermão ele tem essa função
e quem vem aqui à frente não vem falar de si mesmo. Quem vem falar aqui, vem falar cheio do Espírito Santo e pedindo que Deus o use, porque quem fala não é o pregador, quem fala é a palavra, quem fala é a Bíblia. E nós entendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E é por isso que eu queria perguntar, você está com a tua Bíblia aí nas mãos? Tá? Ok, pode pegar a tua Bíblia agora. Se você tem a Bíblia no celular, pode pegar também. Só faço uma orientação, coloca no modo avião para você não ser, não ficar disperso ou ser distraído num momento crucial, porque pela graça de Deus hoje, mais uma vez Ele vai impulsionar você e a mim numa direção. E nós vamos ver o que o Espírito tem para nós nessa manhã. Está preparado? Então se segura aí e ora junto comigo agora ao abrirmos a palavra de Deus. Deus eterno, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá para seres pecadores e falhos como eu, de virem aqui à frente e assumirem o púlpito, Senhor. Muito obrigado. Nós só fazemos isso pela Tua graça. Que a Tua graça esteja sobre mim e meus amigos nesse momento. E que a Tua palavra encontre um lugar em nossos corações e que nos impulsione a tomarmos decisão para o Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, a gente vai ler alguns versos bíblicos, tá? E o primeiro deles é o livro de Isaías, tá? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Alguns versículos eu vou ler um pouco mais rápido, vou passando para a gente poder ganhar tempo, ok? Isaías, capítulo 9, versículo 6. A mensagem de hoje nós vamos falar a respeito do reino, porque nós entendemos que nós somos cidadãos do reino, e nós entendemos que esse reino ele funciona de forma diferente de um país. O sistema de governo teocrático de Deus, como um rei criador e possuidor de todas as coisas, é diferente do reino no qual nós fomos inseridos. E a Bíblia, ela foi escrita numa cultura oriental, onde em alguns aspectos aquilo que se fala na Bíblia é entendido prontamente. Em outros aspectos, na cultura ocidental, como a Bíblia ela foi escrita com base numa cultura do Oriente, nós precisamos explicar alguma coisa para a gente entender plenamente a mensagem bíblica, ok? E essa é a proposta de hoje, entendermos um pouquinho mais sobre o reino de Deus, porque se é para lá que nós vamos, nós precisamos entender o funcionamento dele, tá bom? Isaías, só fundamentando que realmente Jesus veio estabelecer um reino, Isaías diz assim, abriu aí, Isaías 9, verso 6, a Bíblia diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Nós usamos esse texto no Natal, né? Daqui a pouco o Natal chega e a gente usa esse texto no Natal. Porém, esse texto, ele é uma profecia que foi escrita 600 a 700 anos antes dela se cumprir. E essa profecia fala de alguém que viria a essa terra, o Messias, com uma missão. Qual era a missão? O que o Messias traria para a terra? A Bíblia diz que o Messias traria um governo estaria sobre os seus ombros. Quando Jesus ele veio a essa terra e ele nasceu, a profecia dizia que ele traria sobre os seus ombros um governo. Que governo seria esse? Olha o verso seguinte, verso 7. Ele disse assim: estou enviando o meu Messias, ele virá como homem, mas ele não virá com um governo, ele virá com o governo sobre os seus ombros,
e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí o verso 7, ele diz assim: do aumento do seu governo, de novo, e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, concluindo, Jesus veio à terra com um governo. E que tipo de governo ele trouxe sobre os seus ombros? O verso 7 diz: um reino. Ele veio trazer o governo de um reino. Jesus veio à terra com um reino. Grava bem isso que eu vou dizer agora. Jesus veio à terra com um reino. A Bíblia diz que ele veio na plenitude do tempo. Ele veio no tempo exato, nem antes e nem depois. Para quê? Para trazer o governo de Deus, o reino de Deus para essa terra, para que essa terra inundada pela cultura celestial um dia pudesse ser redimida novamente do pecado. Na plenitude do tempo, então, Deus envia o seu Filho, e ele veio com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele veio com o propósito de trazer o governo do seu Pai, o governo celestial, sobre os seus ombros, o reino de Deus, princípios do reino de Deus. Só que aí, quando Jesus esteve nessa terra, o que ele fez? Ele cria uma igreja, ele funda uma igreja. Essa igreja, ela seria usada como um instrumento para estabelecer os princípios do reino de Deus nessa terra. A igreja, ela não é um fim nela mesma. Nós não somos um fim em nós mesmos. A igreja foi fundada pelo Rei do Universo para estabelecer os princípios da cultura do céu na terra. A igreja, então, ela é um instrumento usado por Deus. Para quê, pastor, que a igreja é um instrumento usado por Deus? Para incomodar as pessoas, para fazer barulho, para estacionar carro na porta de vizinho? Não. A igreja é um instrumento apontado por Deus para estabelecer os princípios do seu reino na terra. Agora, a Bíblia diz então que o Messias viria 600 anos antes. Vamos ver agora quando ele veio. O que ele veio trazer? O que ele começou dizendo? Para saber se a Bíblia ela tem uma coerência. A profecia que nós lemos foi escrita 600 anos antes. Agora, 600 anos depois, Jesus já está nessa terra, já nasceu, e agora ele está começando o ministério dele. Como ele começa o ministério dele? Capítulo 4 de Mateus. Vai lá agora no Novo Testamento. Capítulo 4 de Mateus. Olha o que a Bíblia diz no verso 17. Mateus capítulo 4, verso 17. Você que está em casa e está acompanhando essa mensagem, toda a programação, você é muito bem-vindo. E você pode acompanhar conosco na tela. E também, se você tiver uma Bíblia, eu te oriento e encorajo a pegar a tua Bíblia para ver aquilo que Deus veio fazer, tá? Mateus capítulo 4, versículo 17. Qual é o contexto aqui? Jesus tem 30 anos de idade, ele está para começar o ministério, ele tinha acabado de ser batizado por João, e ele agora foi ao deserto jejuar por quantos dias? 40 dias. E ele recebe a unção do Espírito Santo, e agora ele sai do deserto cheio do Espírito Santo, e as primeiras palavras dele estão no verso 17 do capítulo 4 de Mateus. Olha o que diz. As primeiras palavras públicas de Jesus, o início do ministério dele, ele diz assim, capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque o que está próximo? O reino dos céus. O profeta Isaías disse que ele traria o quê sobre o seu ombro? Um governo. Qual governo? O reino de Deus. Princípios do reino de Deus. Quando ele começa o ministério dele, ele não esqueceu o que o profeta disse e ele não perdeu o seu propósito de vista.
ele começa as primeiras palavras públicas do ministério de Jesus, ele diz o quê? Olha, arrependei-vos, mas ele dá uma razão. Mas por que eu tenho que me arrepender? Porque o reino de Deus está próximo, ou seja, eu vim trazer o reino de Deus. E se você não se arrepender, você não vai compreender o reino de Deus. Vamos entender rapidinho o que significa a palavra arrependimento aqui? Rapidinho, sem muita delonga, a palavra é metanoia. Sabe o que significa arrependimento? Arrependimento significa mudança de mente. A palavra comum hoje que o povo usa, né, mercadológica, é um mindset, né? Então, mindset será mudado e tudo. Jesus veio para mudar a nossa forma de pensar, nossos valores, nossa forma de enxergar o mundo, tudo aquilo que está ao nosso redor. Ele englobou nessa palavra chamada metanoia do grego original, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Tem uma tradução aí que diz arrependei-vos. Quais foram as primeiras duas mensagens que Jesus trouxe quando ele nasce e ele agora cresce, se desenvolve e vai começar o ministério dele? Quais são? Duas mensagens. Primeiro, arrependimento. Que mensagem é essa de arrependimento? Mudança de mente. E segundo, reino de Deus. Juntando as duas, era como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos assim: amigo, você é candidato ao reino dos céus. Só que o reino de Deus, ele tem valores diferentes do reino dessa terra. Essa terra, ela foi usurpada por um inimigo, pelo menos o inimigo tentou usurpar essa terra, e ele semeou ideias e culturas divergentes da cultura do céu. Mas agora, eu estou vindo a essa terra para reforçar e garantir que o reino de Deus vai se cumprir. E se você não permitir que a sua mente seja mudada, tuas ideias preconcebidas sejam transformadas, você não vai entender o reino de Deus plenamente. Amigos, não tem como entender o reino de Deus, a Bíblia plenamente, se você vai com a lente desse mundo. Você tem que ir com a lente bíblica, a lente do Oriente. E a lente toda está baseada no reino de Deus. Porque o reino era o governo, ele veio trazer um reino. Quer ver como é que o reino dos céus ele é muito falado na Bíblia, especialmente no Evangelho de Mateus? Vai mais 2 capítulos para frente aí, vai no capítulo 6. Olha o que diz o capítulo 6, verso 33. Diz assim: buscai, 6:33. Mateus ainda, tá? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo o que você precisa será acrescentado a ti. Qual deve ser, segundo a orientação de Jesus no Sermão do Monte, qual deve ser a nossa primeira atitude ou o nosso primeiro esforço? Buscar o reino de Deus, buscar compreender o reino de Deus, buscar viver o reino de Deus. Essa é a mensagem. Mas sabe qual é o nosso problema, amigos? Né? Pastor, qual não, né? Quais? Porque nós temos muitos, né? Sério. E verdade. Um dos nossos problemas principais é que nós perdemos o conceito de reino. E se nós queremos entender as palavras de Cristo e Bíblia plenamente, nós precisamos resgatar os princípios do reino. Porque tudo o que a Bíblia prega, tudo o que Jesus pregava tinha que ver sobre o reino. Todo o evangelho é sobre o reino. Todas as páginas de Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, escritos de Paulo, tudo são sobre o reino. Por quê? Porque nós não somos dessa terra. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Ele criou e ele resgatou. E por ele ter criado e ele resgatou, nós somos cidadãos duas vezes, pela criação e pela redenção. Então, a Bíblia, ela fala sobre um reino, só que nós perdemos o conceito do reino. À medida que a sementinha, ela vai sendo compartilhada no mundo, ideias e outros tipos de governos, eles vão sendo colocados em prática, culturas, valores diferentes, que quando a gente contrasta com a Bíblia, não vai dar certo.
Quando nós encontramos o reino de Deus, o que Deus espera é que nós nos adaptemos ou deixemos que Ele nos transforme pela atuação do Espírito Santo, para que a gente se adapte aos valores e princípios do reino de Deus. É isso que Ele espera, tá? Agora, muitas vezes nós queremos adaptar o reino de Deus à minha cultura pré-estabelecida de alguma forma por alguém lá atrás, e não vai dar certo, porque Deus, ele deve ter a primazia. Deus é soberano, Ele sabe qual é o caminho. Então, a gente precisa entender que o conceito correto sobre o reino teocrático de Deus é fundamental para a gente entender a Bíblia, porque é diferente de uma democracia, por exemplo. E eu não estou falando aqui contra uma democracia, jamais. O que eu estou falando é que o reino de Deus, ele funciona, ele foi feito para funcionar de uma forma diferente, com valores diferentes. E se nós estamos nos preparando para estar lá, enquanto vivemos aqui, tenhamos os pés na terra, mas os olhos aonde? No céu. É assim que a gente caminha para lá. Lá é o nosso lugar. Então, se é lá que é o nosso lugar, eu já começo a viver aqui os princípios daquele lugar que eu estou indo. Só para reforçar um pouquinho mais, anda mais algumas páginas da tua Bíblia e vai lá no capítulo 24. Capítulo 24 de Mateus, verso 14. Olha só, aqui Jesus já estava para deixar a terra, e ele dava aos discípulos algumas instruções. E os discípulos fizeram a ele uma pergunta: Mestre, quando acontecerá o fim do mundo? Quando é que vai acabar tudo isso? Tudo estará encerrado? Aí ele respondeu no verso 24 o quê? Perdão, no verso 14 do capítulo 24 ele respondeu o quê? E será pregado este evangelho por todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Foi isso que ele disse? E será pregado esse evangelho por todo mundo? Foi isso que ele disse? Será pregado o evangelho de onde? Do reino. Veja que se nós tiramos o reino e os princípios do reino, as coisas ficam mais comuns. Mas nós não podemos tirar o reino e não podemos tirar os princípios do reino, porque Jesus veio com um governo e estabeleceu os princípios do reino de Deus, e a igreja é um instrumento usado para isso. Pronto, é simples assim. Então, o evangelho que precisa ser pregado é o evangelho do reino. Vejam, Jesus não disse que o fim do mundo depende de um evento. Ele disse que o fim do mundo depende de uma mensagem. Qual é a mensagem? Vocês precisam pregar a mensagem do evangelho. Que evangelho? O evangelho do reino para todas as nações, e então virá o fim. Então, o que eu tenho que pregar? O que você tem que pregar? Como que nós temos que viver o reino? Temos que pregar o reino, e precisamos já viver os princípios do reino de Deus aqui, porque nós entendemos que somos cidadãos desse reino. Se você é cidadão de um reino, você precisa entender como funciona um reino. O que é um reino? Um reino tem um rei. Para nós termos um reino, ele tem um rei, ele tem um senhor, ele tem uma constituição. Olha a constituição do reino de Deus aqui, ó. Está aqui, ó. Ele não deixou o reino dele ser uma constituição, é a palavra dele que não erra. Está aqui, essa é a constituição do reino. Um reino, ele tem leis, um reino, ele tem uma economia, ele tem cidadãos, tem favores do rei, tem um exército. E Jesus está dizendo hoje para mim e para você: eu sou o rei. Aliás, lembra quando Jesus nasceu? Lembra? Chegando o Natal, a gente vai lembrando como é que Jesus nasceu. O que os anjos disseram? Hoje nasceu quem? Hoje nasceu um ditador. Foi isso que os anjos disseram? Hoje nasceu um presidente. Hoje nasceu um primeiro-ministro. Foi isso que os anjos disseram? O que os anjos disseram? Hoje nasceu quem? O rei. Hoje nasceu um rei. Quando os anjos foram anunciar, eles disseram assim: hoje nasceu o rei, o Senhor. No vocabulário já está claro que ele veio com um governo. O profeta disse 600 anos antes. Jesus, quando nasceu e começou o ministério dele, disse. Os anjos, quando anunciaram, disseram.
tudo alinhado apontando para o governo, o reino de Deus que ele gostaria de estabelecer nessa terra. O céu é o reino invisível e sobrenatural de Deus, onde ele é o rei, e a terra, presta atenção, a terra deveria ser a expansão desse reino, uma espécie de colônia celestial. O propósito original de Deus era expandir o reino invisível dele na terra. E o seu plano é expandir o seu reino espiritual na terra física. Porque existe um outro poder que está tentando fazer isso também. E nós temos uma guerra espiritual. Um poder está tentando expandir o seu reino de engano, de ódio, de morte. Enquanto Deus, que é o soberano, ele está tentando expandir o seu reino na terra e os seus valores. Nós já sabemos quem vai ganhar essa luta. Nós já sabemos que a luta foi conquistada pelo Rei do Universo ao morrer na cruz do Calvário. Nós sabemos disso. Agora nós só precisamos estar do lado certo, do exército certo, do rei certo. Só isso. O alvo de Deus era encher, ou é, encher a terra com a influência e com a cultura do céu. É isso que a Bíblia ensina. É assim que se coloniza. Eu vou encher a terra com a cultura do céu. Ora, como eu vou fazer isso? Através da igreja. Tá, mas a igreja vive essa cultura, eles conhecem os valores do reino e o Espírito Santo tem permitido que o Espírito Santo os trabalhe para que realmente eles vivam como cidadãos? Sim, então ele vai ter sucesso. Não, então ele não vai ter sucesso, porque a igreja é um instrumento de Deus para que ele possa fazer isso. Nós vimos, falar de colonização é difícil, porque pode dar uma ideia de opressão. Colonizou, é opressão. Não, é até difícil eu usar essa linguagem para dizer que o céu está colonizando a terra, mas eu não achei outra, tá? Mas você sabe que tudo que Deus faz é puro, santo, bom, justo, e Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo, Ele é o mantenedor. Então não há problema quando a gente pensa desse ponto de vista, porque normalmente quando uma cultura coloniza a outra, você deixa traços de cultura lá. Você deixa a língua, você deixa uma cultura viva. Por exemplo, por que nós falamos português? Porque nós fomos colonizados por Portugal. Por que o México fala espanhol? Porque os espanhóis colonizaram o México. Por que os Estados Unidos falam inglês e tem parte da cultura inglesa? Porque os ingleses colonizaram os Estados Unidos. Como é que se coloniza? Trazendo a cultura, trazendo a língua, trazendo recursos muitas vezes, e o Brasil tem traços da cultura portuguesa por causa disso. Agora, amigos, a igreja, uma vez que nós somos cidadãos de uma cultura celestial, Deus é o que Ele tem, o instrumento que Deus tem, você e eu, Ele tem a igreja, para onde nós formos, nós espalharmos a cultura celestial. Agora, para fazer isso eu tenho que estar vivendo. Agora, pastor, é fácil fazer isso? Como? Não, não é. Por isso que ele enviou o Espírito Santo, para que ele fosse um agente de transformação e regeneração para mudar a nossa mente, porque é um outro sistema operacional. Quando ele diz arrependei-vos, mudar a mente de vocês, não adianta eu pegar, por exemplo, o Android e instalar aplicativo do iOS, que vai travar. O contrário é verdade, não adianta eu pegar o sistema iOS e pegar aplicativo do Android, vai travar. O sistema operacional, quando você nasce no reino de Deus, quando alguém é batizado, sabe o que acontece? A pessoa nasce de novo. É por isso que a Bíblia diz que a pessoa morreu. É por isso que Paulo diz assim, olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os valores de Cristo, o amor de Cristo, tudo aquilo que ele pensa, a forma como ele viu que a igreja precisa funcionar, tudo aquilo vai viver em mim, porque agora eu morri. Eu era desse mundo, eu morri, agora eu nasci, eu fui batizado e eu nasci para o reino de Deus, tá? E agora quem é que vai fazer a obra de transformação na nossa vida, como assim que nós nascemos? É o Espírito Santo. O próprio Deus, se você permitir, Ele vem viver em você todos os dias, porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. E Ele é o agente de restauração, Ele é o agente de renovação.
Mas vamos avançar. Então, Deus ele quer encher a terra com a cultura do céu. Lembra quando Jesus orou? Veja que está tudo alinhado, gente. É que a gente às vezes não percebe os detalhes. Lembra quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Acho que quase todos aqui conhecem a oração do Pai Nosso de cor. Lembra o que ele falou quando ele ensinou a oração do Pai Nosso? Ele disse mais ou menos assim, ó: Pai Nosso, vamos junto, aqueles que lembram? Pai Nosso que estás aonde? Santificado seja o quê? Teu nome, venha o quê? Venha o quê? Na oração modelo, Jesus nos ensinou a orar pedindo a Deus que viesse o quê? O teu reino. O que significa vem o teu reino? Vem a cultura do teu reino, vem as bênçãos do teu reino, vem o governo do teu reino, porque é o teu reino que vai governar a nossa vida. Então, quando eu estou orando o Pai Nosso, eu estou pedindo que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu, mas eu peço que o reino de Deus desça. Amigos, você é cidadão do reino celestial. E reinos têm cidadãos. Nossa cidadania está no céu. Eu já disse para vocês que a Bíblia é a nossa Constituição. A Bíblia diz que nós somos embaixadores por Cristo. Nós somos embaixadores do reino celestial. Está percebendo o vocabulário que a Bíblia usa? Nós estamos numa outra terra representando o reino celestial. E como embaixador nós portamos uma Constituição e nós representamos um rei do universo a partir dessa Constituição. Por isso que nós temos a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Por isso que você está abrindo a Bíblia desde o início comigo aí, porque é a Bíblia, amigo. Agora, essa Constituição, ela diz que se nós formos, isso aqui eu vou resumir bem, se nós formos avaliar lá na criação, em Gênesis 1, você sabia que quando Deus criou o ser humano, Ele colocou no ser humano a possibilidade do ser humano governar junto com Ele? Rapidinho, em Gênesis 1, 26, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. O homem foi criado para dominar. Domine ele, ali ó, e tenha ele domínio, domine ele sobre quem? Toda a criação. Sabe o que significa essa palavra dominar? Do hebraico, essa é a palavra radar. Sabe o que significa a palavra radar? Ela é raiz para a palavra reino, poder, soberano, governar, ser gerente, liderar, ter autoridade. Então, quando Deus ele criou um reino, quando Deus ele criou uma terra, Ele cria o ser humano para ser corregente no reinado junto com Ele. É por isso que nós fomos criados como seres humanos lá em Gênesis 1, para reinarmos. O domínio aí, nós deveríamos reinar sobre a criação. Nós não deveríamos reinar sobre um sobre o outro. Não é isso que a Bíblia diz. Nós deveríamos reinar sobre a criação, num mundo perfeito, sem pecado, criado por Deus. Esse era o plano original. Veja que o reino de Deus ele está no cerne da criação. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós deveríamos ter domínio sobre a criação de Deus. Nós deveríamos ser o quê? Governar junto com Ele. Sermos gerentes, liderar e termos autoridade. Essa palavra em hebraico, ela tem relação com a palavra de reino. Deus te criou para você governar os peixes, os animais, tudo, mas o pecado veio, a lei do pecado, a semente do mal veio transformar e modificar tudo aquilo que Deus fez. A semente do mal veio, mas Deus veio na plenitude do tempo fazer o quê? Para consertar. Ele veio na plenitude do tempo para poder dizer qual era a direção. Ele sempre teve um povo escolhido e remanescente para dizer qual é a direção. Deus, ele sempre fez isso. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, tem um conceito de mordomo. O conceito daquele que cuida, daquele que guarda. Porque, na verdade, sabe o que acontece na criação? Deus compartilha o seu governo com você.
Você não foi criado para ser dominado por outras criaturas. Você foi criado para dominar, para reinar junto com Deus. Infelizmente, a natureza está governando a criação, os seres humanos. Tem planta que está governando, que está dominando os seres humanos. Pastor, tem uma planta que domina seres humanos. É só tu ir na Colômbia que tu vai descobrir que planta é essa. E eu poderia sair dando outros exemplos de distorção do plano de Deus. Nós fomos criados para dominar com Deus, só que tudo está fora de controle. As coisas ficaram fora de controle porque a semente do mal entrou. Porém, quando Jesus veio a essa terra como segundo Adão, ele demonstra o que ele era capaz. A criação se sujeitava a ele. Lembra quando os discípulos não estavam conseguindo pescar? Os peixes dominando os discípulos. Aí ele falou, vai lá e joga a rede aqui. Ele dominando a criação, porque os peixes vieram. Lembra daquela figueira seca, uma árvore? Ele disse e a árvore secou. Lembra quando ele andou sobre as águas? Ele dominando as águas. E mais tarde, lembra quando ele mandou o vento parar? Amigos, nós perdemos por conta do pecado no mundo aquilo que estava sendo programado lá em Gênesis capítulo 1, 26. Mas Jesus veio para resgatar. E nós precisamos entender que quando ele veio para resgatar isso, ele vai resgatar plenamente. Uma outra coisa que você precisa entender sobre o reino: Jesus não é um presidente, Jesus não é um primeiro-ministro, ele não é um ditador, e isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Um presidente é votado pelo povo. O rei, como é que um rei se torna rei? Como que um rei se torna rei? É hereditário. Ele nasce com isso. Ele nasce com isso. Então nós temos um rei que nasceu com o governo, com o reino sobre os seus ombros, e ele decidiu fazer o quê? Eu vou compartilhar esse domínio com vocês. Vocês serão corregentes comigo. Essa é a ideia. Numa democracia, o povo cria a Constituição. Num reino teocrático, as palavras do rei se tornam Constituição. Por isso que a palavra de Deus se torna lei, se torna a nossa Constituição. Em uma democracia, o povo cria leis. No reino teocrático de Deus, ele estabelece a lei, porque ele é a lei encarnada. Uma outra coisa importante para você saber: em uma democracia, você pode ser dono de alguma coisa, ter propriedade. Num reino, o rei é que é dono de tudo. Quem criou essa terra? Gênesis 1, 26. Quem criou? Automaticamente, tudo aquilo que a gente vê hoje na terra vem a partir de onde? Da criação. Quem criou? Deus. Quem era dono de tudo? Deus. Ele é o soberano. Ele é o dono. Mas ele fez o quê? Ele compartilha. Ele fala, não, eu sou o dono, eu criei, mas vocês é que vão cuidar. Vocês é que vão dominar junto comigo. Ele é dono da prata, do ouro, das terras. A Bíblia diz isso várias vezes. Deus é dono da prata, do ouro, das terras, dos vales, das florestas, dos rios. E é fácil eu pensar assim como Deus, né? Não, Deus ele é dono da prata, do ouro, das florestas, dos rios, do oceano. Mas é difícil eu pensar que Deus é dono do meu carro. É ou não é? Vamos ser sinceros. É difícil eu pensar que Deus é dono da minha casa. Mais profundo ainda, é difícil eu pensar que Deus é dono da minha vida. Mas não foi Ele que nos criou? É difícil eu pensar que Deus é dono dos meus negócios. É difícil eu pensar, porque eu coloco as coisas num prisma quase inalcançado. Não, Deus é dono de tudo, eu concordo. Ele é dono da floresta, da prata, do ouro, do universo, da atmosfera, tá? E do teu dinheiro, Ele é dono? Não, aí sou eu. Para com isso, pastor. Não, aí sou eu, irmão. Como assim? Tá, mas Ele é dono do teu tempo? Não, eu é que determino o que eu faço com o meu tempo. Então Ele já não é dono de mais nada. Se Ele não for o primeiro na tua vida, amigo, já era. Ou nós entendemos que Ele é o soberano, Ele é dono de tudo, Ele é o Senhor, ou
nós não viveremos como cidadão desse reino. Porque se eu só aceito a soberania de Deus na minha vida quando me interessa ou quando as coisas parecem realmente muito distantes de mim, pensa nisso, porque se isso não se traduzir no teu dia a dia, a tua relação com o rei, com o soberano do universo, e você como gerente, você como administrador e corregente como ele, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não vou experimentar. Ou nós temos uma entrega total e entregamos e confiamos plenamente no que a Bíblia diz, nos princípios bíblicos, ou nós vamos ter problema. O mundo ocidental, grava isso, no mundo ocidental nós não entendemos bem o conceito do reino. A mente ocidental não entende a Bíblia plenamente, pois a Bíblia é um livro que fala de um reino de Gênesis a Apocalipse, e um rei, ele é dono de tudo. Vamos ler só mais um texto aqui, Salmo 24, verso 1, vê se você concorda com esse salmo. Salmo 24, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia, está ali na tela. Você concorda com esse texto? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Você concorda com essa declaração? Parece fácil concordar com essa declaração, mas não é. Para eu concordar e viver essa declaração, que é bíblica, eu preciso ter um agente regenerador na minha vida, que é o Espírito Santo, todos os dias. Porque quando eu falo, ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela contém, vai chegar até aquilo que eu acho que eu domino, vai chegar até aquilo que eu acho que eu tenho controle, vai chegar até aquilo que eu acho que é meu. Aliás, deixa eu só... Nosso tempo não está muito bom, mas deixa eu só dar mais um exemplo para vocês, como é que no mundo oriental a gente pensa diferente do mundo ocidental. Você sabe quando eles vão conjugar verbo no hebraico, por exemplo, que é a língua escolhida, que Deus escolheu para se revelar no Antigo Testamento, você sabe qual é a primeira pessoa no hebraico que eles começam a conjugar os verbos? A primeira pessoa é ele. A segunda pessoa é tu, e a terceira pessoa é eu. No hebraico é assim. Primeiro ele, depois tu, depois eu. É assim que vem a conjugação do hebraico bíblico. Agora, na nossa cultura, qual é a primeira pessoa na nossa cultura? Eu. Você passa o tempo todo aprendendo na escola que quem é o primeiro? Eu. Aí você chega na igreja, o pastor fala que você não é o primeiro, aí buga. Porque, perceberam por que tem que haver o arrependimento? Por que tem que haver a mudança de mente? Porque senão eu não vou entender plenamente o conceito do reino de Deus, que está na Bíblia. Eu não vou entender. Mas espera aí, primeiro sou eu ou é Deus? Bom, a Bíblia se revela numa língua, no Antigo Testamento, de que primeiro é Ele. Ele é o soberano, porque tudo já é dele. Ele é o dono, tudo pertence a Ele. Amigo, lembra do que aconteceu com Faraó? Faraó achou que era dono de todo o universo, e numa noite Deus reverteu toda a sorte de Faraó, e ele deixou de ser soberano para não possuir nada. Basta um estalar de dedos, um piscar de olhos, e a realidade vem diante na nossa frente. Amigo, você pode acrescentar 1 minuto à tua vida? Você pode dizer o que vai acontecer na tua vida amanhã? Não, você planeja, mas a resposta vem daquele que tem tudo sobre o seu controle, daquele que é dono. Essa mensagem de Salmo, ela não deveria nos trazer preocupação ou revolta. Espera aí, pastor, não é bem tudo que pertence a Deus, porque o Salmo diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. É a tua roupa, é aquela geladeira que está lá na tua casa, são teus filhos. Nós temos uma grávida aqui, né? Bebê pertence a Deus, e amém por isso. A bênção de eu saber
que tudo pertence a Deus, qual é? É que Ele não é um dono relaxado. Ele vai cuidar da sua criação e no final vai ficar tudo bem. Se não ficou tudo bem ainda, é porque não chegou no final ainda. Porque Ele é um Deus que foi ao extremo para poder salvar a mim e a você. Ele foi um Deus que pagou o preço na própria carne. Por isso Ele pode dizer: tudo pertence a mim. Aliás, a palavra Senhor é dono de tudo, é redundância. Porque a palavra Senhor, ela não é cunhada do meio religioso. A palavra Senhor, ela tem um significado etimológico de dono, possuidor. Quando ele diz ali, ao Senhor pertence a terra, é uma redundância para não ficar nenhuma dúvida de que Deus é dono de tudo. Agora, isso precisa se traduzir no teu dia a dia, na tua relação com Ele, na tua confiança nele. Porque, amigos, o que nós temos é apenas uma forma de achar que a gente está no controle. E você acha que está no controle dos teus negócios. Você acha que está no controle da tua vida. Você acha que está no controle da tua família, da tua casa. Mas muito melhor é você deixar o controle na mão daquele que nunca vai perder o controle. Porque eu e você não temos o controle. Nós temos a sensação de controle. Deus, Ele criou, fez todas as coisas são dele, e Ele olha para a gente agora e fala assim: mas vocês vão reinar comigo. No DNA da criação, eu coloquei vocês para reinarem comigo, e vocês são donos junto comigo, vocês são herdeiros. Não sejam egoístas, vocês são herdeiros. Aí, para o egoísmo não reinar na nossa mente, porque o egoísmo é a base do pecado. Sabe o que Deus fez? Lá em Gênesis ainda, bem no comecinho, Ele estipula o dízimo. Amigos, dízimo não é para enriquecer ninguém. Dízimo é para você reconhecer, sempre que você é fiel nos teus recursos, você está reconhecendo a Deus como o Criador e o mantenedor de todas as coisas, e você mantém uma conexão com Ele, para você não ir numa direção oposta ao reino. Quando Ele cria o sábado, Ele está dizendo: amigo, o tempo não é seu para você fazer o que você quer, do jeito que você quer, não. Ah, mas como é que eu vou me lembrar disso? Semanalmente Ele coloca um dia para eu e você não nos esquecermos disso. Deus veio colocando bênçãos em nossas vidas para a gente nunca se esquecer da maior verdade que o ser humano pode encontrar um dia, de que Deus é dono de todas as coisas, de que Ele é o possuidor de todas as coisas. Essa é a mentalidade do reino. E se nós queremos viver como filhos do rei, Ele colocou questões práticas na nossa vida para que fosse possível a gente viver isso. Mas eu queria encerrar com uma história. E essa história é um teste. Preste atenção. Quando Jesus estava encerrando o ministério dele, a Bíblia diz que ele veio caminhando, passou por Betânia. Pouco antes disso, ele realiza, poucas semanas antes talvez, ou até menos que isso, ele realiza um milagre ressuscitando Lázaro. E agora ele vai chegando até Jerusalém para a última semana de vida dele na terra. E a Bíblia diz que quando ele entra, ele está para entrar em Jerusalém. Como que ele deveria entrar em Jerusalém? Ele deveria entrar andando? Aqueles que conhecem um pouquinho mais a história bíblica, como ele deveria entrar em Jerusalém? Montado num jumentinho. Ele deveria entrar em Jerusalém, montado num jumentinho. Quando ele, do alto de Jerusalém, ele olha, a Bíblia diz que ele chora. Porque ele estava tentando juntar um povo escolhido para espalhar toda a sua cultura pela terra inteira,
mas aquele povo acabou virando um fim nele mesmo. O nacionalismo exacerbado daquele povo não permitiu nem que eles aceitassem o Messias. E a Bíblia diz que Jesus se lamenta quando ele olha lá de cima. Mas aí vem a pergunta. Jesus, ele precisava fazer a entrada triunfal. E a Bíblia diz que ele precisava, para se cumprir toda a Escritura, ele precisava de quê? De um jumentinho, para aquela entrada triunfal, uma montaria. E eu pergunto para vocês, ele tinha aquele jumentinho? Sim ou não? Falei que era um teste. Esse é um teste só para a gente ver como a gente precisa desesperadamente do Espírito Santo. Porque a nossa primeira tendência, a minha também, é dizer, não, ele não tinha um jumentinho. Ele tinha, amigos. Vocês se lembram qual foi a orientação para os discípulos? Você vai na rua tal, e lá você vai encontrar um animal desse jeito, e você vai poder trazer esse animal. Pode ir lá, vai lá e pega. Olha a cultura bíblica. Vai lá e pega. Nem os discípulos haviam entendido plenamente ainda o reino de Deus. Porque o que os discípulos perguntaram para ele? E se o cara perguntar para quem que é o jumentinho, o que eu vou dizer? O que Jesus respondeu para ele? Diga que quem é que está pedindo? É o Senhor. Em outras palavras, diz para ele que o dono está pedindo. Amigos, eu disse no início que o sermão ia impulsionar. Talvez você não imaginava que era tanto, né? Mas o objetivo hoje e o convite que eu vou fazer agora, a partir desse momento, são para aqueles que querem tirar o controle das suas mãos, ou a sensação de controle, porque nós não temos. Lembra da história de Faraó? O convite agora é para aqueles que entendem que precisam corrigir alguma coisa e precisam desesperadamente do Espírito Santo para poder fazer com que a nossa mentalidade em relação ao reino de Deus ela vá mudando e nós sejamos capazes de sermos propagadores dessa cultura, porque eu só propago uma cultura que eu vivo. Pouco depois os discípulos começaram a viver essa cultura. Paulo viveu essa cultura. Todos os heróis da fé viveram a cultura bíblica de entender que Deus, Ele é o soberano, Ele é dono de tudo e nós apenas reinamos junto com Ele porque um dia, na sua infinita misericórdia, Ele prometeu, Ele concedeu. Mas eu queria fazer um convite em duas direções aqui para orar. E enquanto o grupo vai cantar, caso você queira vir aqui à frente, você pode vir. Se você quiser ficar em pé também, só está tranquilo. Mas pode ser que tenha alguém que queira vir aqui no altar do Senhor, eu vou orar mais perto de você. O primeiro convite é para você pensar o seguinte: amigo, quando eu coloco as coisas nas mãos de Deus, eu estou colocando tudo nas melhores mãos. Eu já estou colocando na mão de quem é o dono. É por isso que é errado eu dizer, eu vou pagar o dízimo. Você vai devolver. Se eu estou falando para alguém que precisa que confiar um pouco mais no Senhor e falar: Senhor, eu sei que o Senhor não é um dono relaxado,
E eu preciso muito que o Senhor tome conta da minha vida por completo, da minha família. Nós temos que ser capazes de dedicar os nossos filhos a Deus. Quando a gente vem aqui e o pastor pega o filho e dedica, amigos, não é para ficar aqui não. O que significa você dedicar teus filhos a Deus? É você cuidar do tempo dos teus filhos, é você cuidar com o que teu filho está assistindo, onde ele está indo, o que está entrando na cabeça dele, porque eles são herança do Senhor. Tudo pertence a Deus. O dia que nós reconhecemos isso é libertador. E o primeiro motivo é orar por aqueles que talvez queiram reforçar esse reconhecimento, ou queiram reconhecer que Deus é dono de tudo, porque se Ele é dono, deita e dorme, porque Ele vai cuidar daquilo que é dele. Agora, se você é dono, você vai viver preocupado por aí. Se Ele é dono, a responsabilidade é dele. Eu quero orar primeiro com aqueles que querem dizer: Senhor, eu quero botar tudo nas tuas mãos. A minha vida, da minha família, dos meus filhos, tudo. Porque na verdade já está. Mas eu só quero reconhecer isso. Eu quero reconhecer isso guardando um sábado fiel. Eu quero reconhecer isso administrando melhor o meu tempo. Eu quero reconhecer isso sendo fiel a Ti nos meus recursos. Eu quero reconhecer isso, Senhor, cuidando melhor da minha família. Eu quero reconhecer isso, Senhor, cuidando do meu corpo, porque tem muito tempo que eu não faço exercício, e o Senhor não consegue nem falar comigo, porque eu não consigo Te ouvir. Eu queria orar com aqueles que querem entregar completamente tudo nas mãos daquele que já possui tudo. E o segundo, eu quero orar com aqueles que querem se levantar também, ouvirem aqui à frente e dizer assim: Senhor, me usa, porque eu sou instrumento dentro dessa igreja para espalhar a Tua cultura ao redor. Me usa como cidadão do céu, porque eu quero espalhar a cultura do céu aonde eu estiver. Se você se encontra em um desses grupos ou nos dois, enquanto o grupo canta, eu queria que ou você ficasse em pé ou você viesse aqui para a gente orar ao Senhor e colocar tudo nas mãos daquele que já possui tudo. Pode vir e ficar aqui na frente, aqueles que quiserem. Sopra-me, Senhor, em mim.
você quiser, Ele vai te usar. Você é o farol que Deus tem nesse mundo. Nos colocamos nas tuas mãos mais uma vez, as poderosas mãos do Criador dos céus e da terra, as poderosas mãos de cuidado, as poderosas mãos que acolhem. Ó Deus, só há em nós sensação de controle, porque o Senhor sabe que não há controle algum. Nós não podemos acrescentar um minuto sequer à nossa vida. Por isso, ó Deus, o mais sábio é colocarmos a vida nas tuas mãos, porque o Senhor já cuidou de tudo, e a palavra final é do Senhor. E quando nós olhamos o final da Bíblia, nós entendemos que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, porque o maior preço o Senhor já pagou. Ó Deus, aumente a nossa fé e a nossa confiança, para que a gente possa viver como cidadãos desse reino aqui na terra, e que a gente possa ser agentes de propagação da cultura celestial. Sonda o nosso coração, nós cantamos. Usa a nossa vida, nós cantamos, porque a nossa vida deve ser um espelho da vida de um cidadão do reino. Nos ajude a viver segundo esse reino, Senhor. A força desse mundo é muito grande, mas o poder regenerador do Espírito Santo é maior. Por isso, usa-nos para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Podem voltar para os seus lugares.
nós encontramos não somente uma, mas duas multiplicações de pães e peixes. E nessas duas ocasiões, antes do milagre acontecer, Jesus deu graças ao Pai. Jesus nos deixou o exemplo de que, pelos olhos da fé, antes mesmo de receber uma bênção, nós devemos agradecer. Que essa gratidão seja o nosso estilo de vida. E nesse momento você vai ter a oportunidade de participar ativamente, através da devolução dos seus dízimos e da entrega das suas ofertas. te agradeço.
Poderoso Deus, nós te agradecemos por tudo que nós recebemos ao longo dessa semana e de toda a nossa vida. Reconhecemos que tudo provém das tuas mãos, Senhor, e que tudo deve voltar para ti em forma de adoração e de louvor. Receba as nossas ofertas, os nossos dízimos e use para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Oi, crianças. Feliz sábado. E eu vou dar uma segunda chance. Oi, crianças. Feliz sábado. Ah, ficou bem melhor agora. Agora vocês estão parecendo mais felizes. Crianças, hoje nós vamos lembrar sobre uma história muito legal. A história de Noé. Quem que se lembra dessa história? Quem levanta a mão? Pois é, o texto para nossa reflexão, o texto-chave da historinha de hoje, está aqui na Bíblia. O livro mais importante do mundo, a Bíblia Sagrada. E diz assim, lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 7. Tá todo mundo atento aqui na tia? Sim? Ó, os dois ouvidos bem atentos para ouvir o que fala na palavra do Senhor. Diz assim, Gênesis capítulo 7, verso 7. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca e com ele os seus filhos, a sua esposa e as esposas dos seus filhos. A Bíblia conta, crianças, que os homens estavam muito malvados. E sabe como que Deus ficou? Crianças, olha aqui para a tia. Olha aqui. Sabe como que Deus ficou? Eu vou sentar aqui junto com vocês. Deus ficou mas muito triste, com tanta maldade. Mas na terra ainda havia um homem muito bondoso, justo, fiel, bom marido e bom pai. Sabe quem era esse homem? Isso mesmo, vocês estão espertos demais. Esse homem era Noé. Mas sabe por que Noé era tudo isso? Porque Noé andava com Deus. Noé se esforçava para estar sempre bem pertinho de Jesus. Eu imagino que Noé orava, ele lia muito a Bíblia e ele cantava muitos louvores ao Senhor. E assim, Noé ensinou os seus filhos. Sabe qual era o nome dos filhos de Noé? Eram 3. Sem, Cã e Jafé. Ele ensinou os seus 3 filhos a amarem muito a Deus também. E aí Deus falou para Noé, Deus ordenou que Noé construísse uma arca. Sabe para quê? Porque ele ia mandar chuva para a terra. Ele iria inundar a terra com forte dilúvio e destruiria toda a terra. Iria chover pela primeira vez, vocês sabiam? E aí, Deus falou para Noé e sua família que eles ficariam seguros dentro dessa arca. Sabe o que Noé fez?
Noé acreditou em Deus e ele obedeceu ao Senhor. Seus filhos também foram muito obedientes. Eles aprenderam a obedecer a Deus e ao seu pai. Eles ajudaram a construir a arca e entraram nela juntamente com o seu pai Noé, com a sua mãe e também com as suas esposas. E ali eles permaneceram seguros enquanto as águas do dilúvio inundavam a terra. Noé conduziu seus filhos para serem salvos. Assim como Noé, os nossos pais também têm uma grande missão. Vocês sabem qual é? Os nossos pais têm a missão de ensinar a nós, os seus filhos, a amarem a Deus, estarem sempre perto de Cristo para serem salvos por Ele. Agora, não mais para entrar numa arca, num barco, mas para entrar, sabe aonde? No céu. Quem aqui quer entrar no céu com toda a sua família? Eu também quero. Então, vamos orar a Deus, pedindo para que Deus proteja a nossa família. Olha só, que bom que todo mundo quer entrar no céu. Eu também quero, então vamos pedir para Deus? Vamos pedir para o Papai do Céu. Oi? A gente não vai nem mais precisar entrar num barco para ser protegido, porque a gente vai ficar no céu com Jesus e com a nossa família. Você quer? Eu também quero. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus para que proteja a nossa família, para que ajude os nossos pais e para que nos ajude também a sermos obedientes. Vamos? A tia vai orar e vocês repetem, tá bom? Posição para oração. Querido Deus, por favor, ajude nosso Pai a ser obediente, fiel, forte e corajoso como Noé. E nos ajude a sermos obedientes como foram os filhos de Noé. Em nome de Jesus, amém.